Levante suas mãos para cá. Obrigado, papai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero abençoar todas as ofertas Sim, dízimos que Senhor. entraram nessa noite. Glória a Deus. Deus, nós declaramos, Senhor amado, que esse dinheiro que foi dado aqui, Senhor amado, volte em dobro, em triplo, para a vida de cada um deles, ó Pai. No nome De todos de aqueles Jesus. que abençoaram a tua casa, daqueles que não puderam abençoar, Senhor Em amado, nome abençoa de mais Jesus. ainda, ó Deus. É que eu declaro Santo nessa noite Espírito uma de profecia de Deus. bênção, de No nome de prosperidade Jesus. financeira sobre a casa dos teus filhos, ó Pai. Santo Em Espírito nome de de Jesus Cristo, nessa noite nós abençoamos esse Aleluia. dinheiro, ó Pai, para o uso exclusivo da sua casa, ó Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Glórias. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Todos estão felizes? Amém. Graças a Deus. Eu creio que todos nós temos preocupações, não é verdade? Sim. Aleluia. Todos aqueles que nós temos. Não entendi? Você precisa da tradução? Querem tradução? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que dá para entender se eu falar devagar. Amém. Eu creio que todos nós temos preocupações na nossa casa, não é verdade? Na nossa vida. Amém. Mas uma coisa interessante é que quando nós temos preocupação, nós temos certeza que cremos naquele que nós servimos, nós vamos ter paz, tranquilidade, Aleluia. para passar por todas as nossas dificuldades. Sim, Senhor. Uma coisa que se nós temos como crente, como filho de Deus, começar a aprender a operar. Como é que eu opero em fé? Não era esse o tema, mas Deus está me levando por aí, vamos seguir o que Deus tem para nós essa noite. Aleluia. Glória a Deus. O que é operar em fé? Como é que eu posso, pastor, começar a caminhar em fé? Como é que é os sintomas, vamos dizer assim, daquilo que eu realmente posso detectar que eu estou andando em fé? A primeira coisa que eu tenho que detectar na minha vida que estou realmente andando em fé é quando as coisas acontecem ao meu redor, mas eu tenho paz no meu interior. Oh, glória. Quando eu tenho paz no meu interior, significa os problemas estão aqui, eu não consigo solucionar esses problemas, são maiores do que a minha força, do que a minha inteligência, do que a minha maneira de manejar toda essa coisa, eu não estou conseguindo diluir essas coisas, mas eu não sei de onde, mas eu tenho uma paz no meu interior, e essa paz ela vai trazer todo o entendimento sobre a tua vida, da maneira com que você vai trabalhar, para que você possa então superar essas dificuldades. Aleluia. Dessa maneira você está tendo uma indicação clara do Espírito Santo que você está operando em fé. Amém. Glória a Deus. Porque aquele que tem fé, ele tem uma substância. Né? Eu achei muito interessante essa tradução quando eu li. Ela fala assim que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento. Na maioria das traduções em português está assim. Mas numa tradução que eu li, que é da King James, se não me engano, ele está dizendo: a fé é a substância daquilo que eu estou precisando. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Quando você fala substância, significa que essa substância ela vai começar a se concretizar aquilo que eu estou precisando, o milagre que eu estou precisando. Sim, E amém. quando eu começo a operar em fé, significa que essa substância ela vai ter uma base sólida de onde começar a operar, que é a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Porque quando nós estamos em fé, nós estamos fundamentados em uma palavra. Amém? Na palavra de Deus. Amém. Se nós estamos fundamentados na palavra de Deus, nós temos então base sólida para enviar uma palavra de fé, para que esta palavra vá e cumpra aquilo que ela está sendo enviada para cumprir. Deu para entender? Por isso que é muito importante nós termos na nossa vida esse entendimento do que aquilo que nós falamos, ele tem o poder de gerar coisas boas e coisas ruins para a nossa vida, de acordo com aquilo que nós pronunciamos. A palavra tem seu poder. Amém. E pastor, por que nós temos essa autoridade, esse poder sobre as nossas vidas? Todos nós aceitamos Jesus, não é verdade? Sim. E a palavra de Deus diz que todo aquele que aceita Jesus, ele se dá o poder a essa pessoa de ser feito filhos de Deus. Amém? Aleluia. Amém. E quando Deus, na criação do mundo, ele cria o mundo através do quê? A palavra. Da palavra falada. Oh, glória. Da palavra falada.
E quando nós geramos essa fé, através dessa fé, dessa confiança, desse crer em Deus, que nós somos filhos de Deus, nós estamos operando no mundo espiritual, e quando nós lançamos uma palavra de bênção, uma palavra que vai dar tudo certo, e nós cremos, confiamos que aquela palavra vai até o lugar onde ela tem que ir e gerar aquilo que eu preciso, aquilo vai se concretizar. Sim, aleluia. Porque ela está partindo a partir de um ser que não é mais um ser natural, ele está operando no mundo sobrenatural, acima do natural, porque você é filho de Deus. Amém. E tudo aquilo que está ligado ao Filho de Deus, ou está ligado a Deus, na sua grandeza e na sua majestade, que Ele nos dá esse privilégio, através de Cristo Jesus, estamos conectados a esse lugar, nos dá o poder de gerar essas coisas na nossa vida. Mas muito cuidado quando nós pronunciarmos alguma palavra, porque essa palavra pode gerar as coisas boas, mas também pode gerar coisas ruins. É, Deus. Porque você tem o poder de criar todas essas coisas no poder da tua língua. Verdade. Aleluia. Porque você já não é mais uma pessoa normal. Você já não opera no natural. Você é filho de um Deus que, nas mãos de Deus, tudo que é natural se torna sobrenatural. Aleluia. E se nós estamos ligados, temos agora em nós a mesmo DNA de Deus operando em nós, não seria diferente, queridos. Não seria diferente. A partir do momento em que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Então significa que aquilo que Deus construiu como base na nossa vida já não existe mais. Aleluia, Deus. Porque nós somos feitos novas criaturas em Deus. Somos novos porque nós somos agora não só criatura, nós somos filhos de Deus. Glória a Jesus. E com esta palavra no nosso coração, nós podemos superar todas as coisas. Eu sei que cada um de vocês tem as suas dificuldades, seus problemas na sua fábrica, na sua casa, em todos os lugares que nós vamos, nós temos os nossos problemas. É, Deus. Mas se nós não olharmos para aquele que está diante de nós, que é o caminho, é a porta, que é Jesus, Aleluia. nós jamais poderemos chegar a algum lugar se nossos olhos não estiverem fitos, focados em Cristo Jesus. Ele é a nossa meta. Amém. Independente daquilo que venha sobre as nossas vidas, nós temos que tomar como um momento em que Deus vai fazer nós passar por certas situações que vai moldar o nosso caráter para ser um caráter igual ao de Deus, igual ao de Cristo. Glórias. Por que eu preciso passar por isso, pastor? Infelizmente, por o pecado de Adão e Eva, que ele introduz este mal em nós. Pastor, e quando eu vou ser liberto então deste mal? No dia em que Jesus levar a sua igreja. No dia em que nós recebemos um corpo glorificado. Aleluia. Naquele dia o mal já não terá mais acesso à nossa vida. É, papai. Mas por enquanto nós estamos ainda em carne, nós estamos aqui, Jesus não veio buscar a sua igreja, mas Ele nos está dando poder, autoridade e capacidade de viver uma vida de santidade, uma vida de poder, de autoridade, uma vida sobrenatural, de milagres na nossa vida. Deus nos dá esse poder porque somos filhos de Deus. E tudo aquilo que está ligado a Deus são pessoas, são seres humanos que não são mais naturais. Porque quando nós vivemos na nossa naturalidade, nós estamos vivendo e operando debaixo da nossa razão. E quando opera a razão, a fé, ela está desligada. Porque a fé, ela não opera de acordo com a razão humana, com o conhecimento humano, com o entendimento humano, com o poder humano. Porque quando nós estamos operando na nossa razão, nós temos a possibilidade de resolver as situações de acordo com aquilo que eu entendo e com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Mas quando nós operamos em fé, nós deixamos todas essas coisas de lado, nós deixamos o Espírito Santo trabalhar. Amém. Nós deixamos Deus trabalhar. Deus nos vai ensinar pelos problemas da nossa vida. Amém. Deus vai nos ensinar a ser santos. Deus vai se manifestar através das dificuldades. Você vai reconhecer Deus em todas as coisas que passarem na tua vida. Todas as coisas que você passar na tua vida, você vai ver Deus trabalhando. Pastor, por que é preciso isso? É preciso isso para que você entenda que o Deus que é todo-poderoso, Ele está vendo você, está te cuidando, está te livrando de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Embora o mal ainda esteja na terra, e esteja operando contra nós, e ele tem um amigo, vamos dizer, um trunfo nas suas mãos, chamado carne, que nos pode levar a cair.
E por isso que nós vamos entrar hoje na palavra de Deus, ainda falando um pouco, concluindo talvez as pregações das últimas semanas que nós falamos aqui, sobre o caminho, sobre ser dirigido pelo Espírito Santo, sobre todas essas coisas. Nós vamos então abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 7. Aleluia. Então, porque nós possamos entender algo, que quando nós estamos andando por um lugar na nossa vida espiritual, nós temos que entender, nós passarmos por Jesus, nós vamos ter tudo o que nós precisamos. João, capítulo 10, versículo 7. João 10, 7. Amém? Amém. Aleluia. Deixa eu pegar ali Glória a Deus. o meu ajudante que eu esqueci. Ali diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, pula 8, versículo 9. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Amém. Quando Jesus fala que Ele é a porta, e que nessa porta, quando você entra por ela, você vai entrar e você vai sair de um outro lado e você vai achar pastagem. E quando eu estava meditando essa palavra, eu entendi uma coisa interessante e importante para a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, passar pela porta significa aceitar Jesus. Amém? Todos aceitaram Jesus. Todos já são cristãos. E uma coisa interessante é que quando você passa por essa porta, a Bíblia nos revela que ele diz que nós vamos encontrar pastagem. Pastagem significa alimento. Mas não no sentido físico, do alimento físico, mas no alimento espiritual. Amém. Aquele que vem suprir as nossas necessidades. Aquele que vem nos dar força para nós conseguir entrar no caminho e começar a andar neste caminho que Jesus nos está propondo na nossa vida. Aleluia. E esse caminho é um caminho que você não tem volta. Uma vez que você entra por ele, você sempre vai ser, diante de Deus, julgado de acordo com aquilo, pela porta que você entrou. Verdade. Embora você esteja na igreja um tempo e saia da igreja, diante de Deus, Deus vai computar você como se você fosse um crente. Mas se você não continua fiel, você não consegue acertar o alvo. Verdade, Jesus. Por exemplo, eu sou consagrado pastor. Mesmo que eu deixe de pregar no ministério, desista da carreira cristã, desista do evangelho, não pregue mais, me desconverta, vamos dizer assim, quando chegar no dia do juízo final, eu vou ser julgado como pastor. Glória a Deus. Porque aquilo que Deus me deu, Deus não vai requerer de novo. Sim, Jesus. Se você é um crente, e se você desiste da carreira cristã hoje, você vai chegar diante de Deus, e Deus vai te julgar como crente. Glória, aleluia. Amém? Amém. Estamos diante de um caminho, porque nós já passamos pela porta. Então lá em João, capítulo 14, versículo 6, diz assim, só não precisa os irmãos achar, eu vou ler para nós avançar um pouquinho mais rápido. Amém. João 14, 6 diz assim, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo aqui que na primeira passagem nos mostra que Jesus é a porta. Nós entramos pela porta. E agora nessa passagem, mais para frente, nessa que nós lemos agora em João 14,6, mostra que Jesus ele é o caminho. Aleluia. Então significa que eu abri a porta e eu me deparo com um caminho. E esse caminho tem que ser trilhado pelo crente. Esse caminho está proposto por Deus. Amém. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas para que conduz à vida eterna. Então significa que quando eu entro pela porta, eu deparo com um caminho, eu tenho um alvo a seguir, um alvo a acertar, um alvo a chegar, um lugar onde eu tenho que chegar. Mas ele já diz, o caminho é apertado. Por isso que quando você entra pela porta, a primeira coisa que ele te dá, é melhor você comer porque tu vai precisar. Come bem porque você vai precisar na caminhada cristã. E quando você se alimenta da palavra,
como hoje você vê aqui, você se alimenta da palavra, um alimento que possivelmente você não veja algo de tão diferente, tão sobrenatural assim, mas no momento que você precisa, o alimento que você recebeu, ele vai estar para te sustentar a tua vida espiritual e a tua vida natural. Então, quando nós entramos por essa porta, nós deparamos que nós temos uma mesa preparada para nós. E nós temos então uma caminhada com Cristo. Queridos, essa caminhada com Cristo é uma caminhada que envolve muitas coisas da nossa vida. Para nós começarmos a trilhar esse caminho, a primeira coisa que nós temos que fazer é entrar na direção correta. Tudo na nossa vida vai ter uma decisão a ser tomada. Sim, Deus. Tudo. Casar, não casar. Ter os filhos ou não ter. Tudo na nossa vida vamos ter duas decisões. Sempre. Amém. Mas eu quero animar você a que você tome sempre a decisão que está indicada pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu não posso dizer para você, vai por aqui, porque eu não sei o que Deus tem planejado na tua vida. Verdade, Jesus. Eu não posso dizer para você, vai por ali. O que eu posso fazer é te dar alimento, que vai te dar clareza no teu coração, indicar você, através do Espírito Santo, que você possa entender o que o Espírito Santo está falando com você, você ter essa intimidade com o Espírito Santo, Amém. para que você possa olhar para frente e falar assim, é por aqui que ele está me levando. Estava conversando com o irmão Jorge hoje, irmão Jorge, e nossa conversa estava tão boa ali, que é interessante como Deus trabalha. É interessante como Deus trabalha. Quando nós estamos no caminho certo, nós chegamos num lugar onde talvez é a continuidade do caminho que eu estou andando. Quando eu entro nesse caminho, a primeira coisa que eu sinto no meu coração é a paz. Quando eu chego naquele lugar, eu falo assim, o Espírito Santo fala assim, daqui para frente é você e eu. Porque você está no caminho certo. E a primeira coisa que você sente quando chega no lugar, e o Espírito Santo está indicando você para você ir por ali, a primeira coisa que você vai ter no teu coração é a certeza que a paz de Deus está sobre a tua vida. Amém. Isso te dá uma certeza única para que você possa continuar trilhando esse caminho. O irmão Jorge, quando o irmão Jorge chegou a primeira vez nesse ministério, ele falou assim, pastor, quando eu cheguei aqui, eu senti a presença do Espírito Santo e eu senti uma paz, eu senti uma certeza de que eu estava no lugar correto. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que cada um de vocês estão aqui hoje, não estão aqui por um acaso do destino. Vocês estão aqui hoje porque Deus colocou vocês aqui e que vocês têm Deus tem um plano na mão de vocês para que vocês possam cumprir esse plano e vocês não vão conseguir cumprir esse plano se vocês não estiverem nesse lugar. Aleluia. Porque todos aqueles que se congregam nesse lugar foram trazidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Então todos nós temos um caminho na vida. Todos nós temos um caminho na vida, mas todos nós temos a mesma meta, que é chegar aonde? A vida. E esse caminho ele é trilhado somente de uma maneira. Só há uma maneira de se conseguir trilhar esse caminho. Pastor, qual é? A verdade. Amém. Nesse caminho não tem como nós caminharmos em mentira. Uma hora ou outra a mentira é descoberta, uma hora ou outra a mentira cai. É, Deus. Porque quando nós estamos andando no caminho, o caminho é Jesus e Jesus é a verdade. Aleluia. E quando essa luz de Deus, ela clareia nossas vidas, tudo que está escondido em nós se torna claro, se torna visível. Amém. Pastor, mas você está vendo alguma coisa na minha vida? Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. É, Jesus. Porque todas as coisas estão nuas diante de Deus. Deus vê tal e como elas são. Sim, sim. Deus conhece o coração de cada um de vocês. Deus conhece as fraquezas, as debilidades e as fortalezas de cada um de vocês. E com esse propósito, conhecendo essas coisas, essas qualidades em você, Deus te traz nesse lugar. Que Deus, o Espírito Santo fala assim, eu preciso dessa pessoa nesta igreja. Então todos nós somos membros de um corpo, estamos juntos, fortalecidos, bem ajustados, para que Amém. possa crescer o ministério de Cristo neste lugar e nas nossas vidas. Há um propósito, há uma meta. Então esse caminho, irmão, só pode ser traçado de uma só maneira, caminhando sobre a verdade. Por que eu tenho que pregar nesse púlpito somente as verdades de Deus? Doa a quem doer. Porque se eu
subir nesse púlpito e pregar meias verdades, eu vou fundamentar a sua vida em meias verdades. E quando a tua vida está fundamentada em meias verdades, no momento da tribulação, no momento da luta, que você precisa de um alicerce concreto, você não vai estar firme o suficiente para suportar. Por isso nós temos muitas pessoas que estão hoje desviadas do Evangelho, porque não foram fundamentadas, arraigadas, enraizadas em Cristo Jesus, de acordo com a verdade de Deus. Jesus. A verdade de Deus é a única plataforma que nós temos para suportar todas as coisas. E a verdade de Deus é Cristo crescendo em nós. Aleluia. Quando Cristo está crescendo em nós, e está sendo formado em nós, nós começamos a caminhar diretamente para a vida. Mas que vida é essa, pastor? Primeiramente, nós temos que começar a criar em nós a vida de Cristo. Quando a vida de Cristo ela começar a formar em mim, significa que eu estou no caminho certo, eu estou crescendo, eu estou caminhando, estou aprendendo, e através da vida de Cristo que está sendo moldada em mim, no meu ser, essa vida começa a transparecer e a luz de Cristo começa a brilhar através da minha vida, através da tua vida, através das nossas vidas. E essa luz só pode ser alimentada com uma base: verdade. Amém. Quando você entra pelo caminho, talvez você não tenha um entendimento dessas coisas. Mas só de você entrar pela porta, que é Jesus, e Jesus fala assim: pode comer, porque você vai precisar. Você precisa se alimentar, você está bem robusto. Então você se alimenta e você começa a caminhar nesse caminho que Jesus está propondo para a tua vida. E esse caminhar tem que ser caminhado de uma só maneira, que é fundamentado na verdade. Vivendo a verdade, andando na verdade, falando a verdade, caminhando sempre na verdade. Glória a Deus. Dessa maneira o Espírito Santo vai trabalhar na minha e na tua vida e vai começar a concretizar o plano de Deus que Ele construiu lá no comecinho de todas as coisas para a tua vida. Que você possa ser e refletir a luz de Deus nesse lugar. Porque nós somos luz. Amém. Nós somos luz. E o mundo tem que ver a luz de Cristo brilhar em nós. E essa luz só tem uma fonte de poder: a verdade. Amém. Por isso que Paulo, ele fala uma coisa interessante em Gálatas. Antes de ir para Gálatas, nós vamos falar uma coisa interessante. Em Romanos 8,13 diz assim, escutem bem, não precisa procurar. Depois, se vocês quiserem, eu passo esse link lá todo o esboço para vocês lá no grupo da igreja. Amém, glória a Deus. Esse é o auxiliador, tá vendo? Romanos 8,13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Amém? Aleluia. Então isso significa que há uma coisa que nós devemos fazer, o Espírito Santo não vai fazer por você. Porque Paulo escreve com tanta clareza que não precisa de ser um teólogo formado, um doutor, um PhD em teologia para entender. Ele diz muito claro no versículo 3: pois se vocês viverem de acordo com a sua carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, do corpo, viverão. Se pelo Espírito, o Espírito está dando poder para você, mas você tem o poder de decisão de matar ou não a sua vontade. Aleluia. O Espírito dá poder para você fazer isso, mas está na tua mão desistir de fazer ou não aquilo que está sendo proposto pela tua carne. Porque está sempre tendo uma luta entre a tua carne e o Espírito. Mas o Espírito Santo te dá poder para você realizar este não. E falar: não vou fazer. Não vou cumprir a vontade da minha carne. É Deus. Mas quando eu começo a fazer essas coisas, e eu de repente digo sim, o fruto disso que eu estou fazendo me levará para a morte. É Deus. Então a decisão não é do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá todas as armas e todo o poder e toda a autoridade nas tuas mãos de você decidir. Tudo está em tuas mãos. Você decide fazer ou não fazer aquilo.
E uma coisa que eu estava conversando também com o meu Jorge hoje, a nossa conversa foi tão pouco, mas foi tão produtiva, que nós falamos assim, com o Sérgio, inclusive, nós estávamos conversando lá embaixo, cada vez que nós erramos e falhamos na meta que nós estamos, no caminho que nós estamos andando, o que acontece, pastor? Acontece que quando nós falhamos, nós desistimos daquilo que nós estamos, que o Espírito Santo está nos levando a fazer, e nós erramos, nós falhamos, Deus volta todas as nossas etapas que nós já tínhamos vencido para nos colocar lá no começo de onde nós começamos, para começarmos tudo novamente. Por isso que muitas vezes os crentes dentro da igreja vivem sempre nas mesmas coisas, quando chega naquele lugar que eles deveriam vencer aquela coisa, eles caem de novo e Deus leva ele lá no começo de novo para tratar com ele aquele assunto, mas tudo está de acordo com aquilo que eu decido e Deus não pode fazer nada. Então esse caminho, irmãos, é um caminho que leva o Espírito Santo a tratar o nosso ser para que nós possamos viver em santidade. E cada vez que nós caímos em algum lugar, Deus nos regressa no começo, para que possamos começar tudo de novo e superar aquela mesma dificuldade. Vai vir na tua vida uma hora ou outra e você vai ter que passar por cima dela. E quando você passa por cima dela, você está sendo empoderado pelo Espírito Santo, para que você possa suportar todas as coisas. E cada vez que você vence cada etapa, a unção de Deus desce sobre a sua vida, o bálsamo de Deus desce sobre a sua vida. E você vai ter a plena certeza, não somente que Deus está contigo, mas da presença contínua do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Porque é viver de glória em glória, de poder em poder. É desta maneira que é a vida do crente. Então nós entendemos que é um caminho diferente para todo crente. A vida do cristão é diferente. Então ele leva, o Espírito Santo me levou a Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, que nós já conhecemos de cor e salteado, diz assim. Se vocês quiserem abrir comigo, lá pode abrir. Gálatas 5, 16, deixa aberto. Nós vamos ler alguns versículos que nos mostram diretamente dois caminhos. E esses dois caminhos, quem decide é você, se você quer andar por um ou por outro. Amém? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Amém? Pode achar? Lá diz assim. 5,16. Esse primeiro caminho aqui é o caminho da carne. Amém? O caminho do mundo. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Amém. Então há uma luta na minha carne. Então o que mostra o fruto da minha carne. Amém? Esse é o caminho que o mundo e que as coisas do mundo e que aquilo que foi plantado em mim mesmo que eu não quisesse, chamado pecado, pelo pecado de Adão, ele vai gerar sempre as mesmas coisas. Sempre a mesma coisa. Aqui embaixo diz assim, continuando. Obras da carne. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, Gálatas 25, 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, versículo 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, aquele que praticar essas coisas não herdarão o reino dos céus. O outro caminho que é proposto por Deus para a nossa vida é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Versículo 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Amém. Amém? Amém. Então está muito claro um caminho e o outro caminho. A decisão quem toma somos nós. Num, é claro o que Deus está falando, que nos leva para a morte. Esse caminho ele é muito fácil, a porta é bem grande, diz a palavra de Deus. O caminho é bem espaçoso, mas que te conduz à morte eterna. Apertado é a porta, apertado é o caminho que te leva à vida eterna. De um lado você não tem regra nenhuma para você andar por ele. Tudo é facilitado. Mas infelizmente pelo pecado que em nós habita, a porta que nós devemos entrar é Jesus Cristo. E essa porta ela é apertada. Poucos entrarão por ele. Apertado é o caminho que nós devemos andar por ele. Porque nesse caminho é que toda a impureza da nossa carne vai sendo santificada pelo Espírito Santo. Amém. A maneira que Deus tem de santificar as nossas vidas é nós passar por este caminho apertado, fundamentados em uma verdade que é Cristo, vivendo a verdade de Cristo, andando com Cristo, orando com Cristo, chorando com Cristo, rindo com Cristo, que é a única maneira que nós podemos entrar por esse caminho e sair do outro lado santificado pela obra santificadora do Espírito Santo. Queridos, a graça só nos dá salvação. A graça de Deus só nos dá salvação. As outras coisas não é por graça. Porque a graça de Deus, nós só temos a salvação. Que foi aquilo que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. E todas as outras coisas nós precisamos ter como é que eu posso explicar para os irmãos? Todas as outras coisas da minha vida sempre tem que ter um consentimento da minha parte para com o Espírito Santo para que se concretize alguma coisa. Amém? Entenderam? A graça me dá a salvação. Mas nessa graça está embutido muitas coisas que eu preciso para a minha vida para tomar as decisões corretas, para que o Espírito, através dessa decisão, possa trabalhar a santificação da minha vida. Eu somente sou santificado através da ação do Espírito Santo com o meu consentimento. Mesmo eu sendo crente, o Espírito Santo não vai trabalhar na minha vida se eu não der o meu consentimento e eu, com a minha vontade, com o meu intelecto, falar assim, não, eu quero seguir esse caminho. Amém. E quando eu decido andar por este caminho, o Espírito Santo vai trabalhar na minha santificação. Porque na cruz do Calvário, nós não somos santificados. Amém? Na cruz do Calvário, nós ganhamos a remissão e foi pago o preço dessa remissão na cruz do Calvário. Mas a santificação, ela começa na cruz do Calvário. E essa santificação, ela só vai terminar no dia em que eu for arrebatado com Cristo. Até esse momento do arrebatamento da igreja, ou até o dia em que eu morrer nessa terra, a única maneira de eu ser santificado é pela obra transformadora e santificadora do Espírito Santo em mim. Amém. É somente dessa maneira que você e eu vamos poder ser santificados. E a palavra de Deus é tão clara, ela diz assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ó Deus. Amém. Ninguém verá a Deus. Mas pastor, mas não ganhamos santidade, não ganhamos pela graça de Deus a salvação? Sim, a salvação, mas essa salvação ela depende de que forma eu vou começar a caminhar com Cristo. Aleluia. Muitos estão na igreja, mas muitos não vão estar no céu naquele dia. É Deus. No céu você vai ter duas surpresas. A primeira delas é a pessoa que você fala assim, esse cara nunca vai entrar no céu. E quando você chega lá, ele vai estar lá. E a pessoa que você tinha certeza que estaria no céu, ele não vai estar. Porque nós possamos representar muito bem, mas diante de Deus, a nossa representação não vale nada. É Deus. Nós temos que viver de acordo com o caminho que nós estamos sendo proposto. E qual é o caminho que nós estamos sendo proposto? É verdade. Se Jesus é a porta, Jesus é o caminho e Jesus é uma verdade, uma vida,
Então eu não posso chegar à vida se eu trilhar a minha vida de acordo com a minha vontade. Vai ter que ser de acordo com a vontade da verdade de Deus, que é Cristo Jesus. Amém? Se coloca de pé, queridos. Amém. Eu creio que todas as coisas que nós passamos esse mês, 3 semanas, 4 semanas, falando de ser guiados pelo Espírito Santo, mostrando como ouvir a voz do Espírito Santo, mostrando como somos liderados pelo Espírito Santo para chegar em algum lugar. Eu acho que hoje nós podemos dizer que nós colocamos um ponto final, que Cristo nos mostrou, o Espírito Santo nos levou a mostrar Cristo como verdade, Cristo como vida, Cristo como alvo para nossas vidas, e como nós devemos caminhar neste caminho para atingir este alvo em santidade diante de Deus. Amém. Amém? Que nós fechamos um círculo nessa noite. Mas nós vamos começar um outro semana que vem. Aleluia. E assim por diante, dirigido pelo Espírito Santo, de acordo com a vontade do Espírito Santo e a necessidade de cada um de vocês. Glória Amém? a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra, Deus, seja guardada nos corações dessa noite, Pai. Sim, Senhor. Que cada coração que está aqui nessa noite, Deus, receba essa palavra, Senhor amado, sobre as suas vidas, e essa Sim, palavra, Jesus. Senhor amado, crie vida neles, ó Pai. Sim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, Deus, venha trazer um alicerce, ó Deus, para as suas vidas, ó Deus, que eles possam, Senhor amado, Amém. através desta palavra, ó Pai, Amém, Jesus. começar a ter, Senhor amado, o alimento necessário para sair das suas dificuldades, começar a crer e confiar em Deus com mais força, ó Deus, com mais robustez, ó Deus, que a sua fé seja transformada, que a sua fé, Senhor amado, seja uma fé, ó Deus, operante, ó Deus, Sim, Deus. que a esperança de cada um deles, ó Deus, seja renovada, ó Pai, que Cristo, ó Amém. Deus, comece a ser formado no interior de cada um deles, ó Deus, e que a partir de hoje, ó Pai, possamos ver uma igreja que opera em fé, que ande em fé, que fale de fé, que viva na fé, Pai amado, e desta maneira, ó Deus, uma igreja vitoriosa diante de Ti, ó Deus, que milagres e curas aconteçam na vida de cada um deles, ó Deus, e que cada um deles, ó Deus, seja instrumento de cura e de transformação na vida daqueles que estão ao seu redor. Pai amado, em nome de Jesus, eu ministro, Senhor amado, sobre a vida da Tua igreja, uma unção poderosa, ó Pai, uma unção do Espírito, uma unção, Senhor amado, que vem para transformar, para libertar, para transformar as vidas, ó Pai, e que cada um deles, ó Deus, nessa noite saia daqui transformados, ó Deus, alimentados, Senhor amado, enraizados em Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o bálsamo do Senhor, o azeite, Senhor amado, que desce da oliveira, desça sobre os vasos aqui nesta noite, que haja homens e mulheres com unção de Deus aqui, com Amém. direção de Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e agradecemos a Ti pela Tua maravilhosa presença, pelo Teu Espírito que está sendo manifesto sobre nossas vidas. Tivemos um dia de oração, ó Deus, desde as 8 da manhã até agora, Senhor amado, às 8 da noite, são 12 horas na Tua presença, Aleluia. neste lugar, e cada um que entrou aqui, ó Deus, falou sempre a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu senti algo diferente, eu senti a presença de Deus, eu senti, Senhor amado, como se o lugar estivesse leve, Pai amado, é a Tua presença que nos traz essa certeza, é a Tua presença que está manifesta sobre este lugar desde manhã, ó Pai. Nós estamos aqui buscando a Tua presença, glorificando e exaltando a Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por cada vida e cada alma que está aqui nessa noite. Declaro uma semana de bênção, de vitória sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E que cada um deles, ó Deus, saia daqui coberto, abençoado, protegido, guardado debaixo das Tuas mãos, porque são Teus filhos, ó Pai. E eu declaro sobre esta igreja, uma igreja próspera em todas as coisas que colocarem as suas mãos, e todo lugar que colocarem os seus pés, Senhor amado, eles sejam dono daquele lugar, Senhor amado, sejam luz naquele lugar, Pai amado, onde eles estiverem, ó Deus, haja, Senhor amado, o agir do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estão ao redor deles, Pai amado, que haja libertação, transformação, Senhor amado, na vida das pessoas que estiveram ao nosso redor, porque nós somos portadores, ó Deus, de algo diferente, de algo, Senhor amado, que desce do céu, de algo que nos preenche, de algo que nos sustenta, de algo que nos alimenta. Pai amado, nessa noite eu declaro sobre a Tua igreja, uma igreja de vitória, uma igreja poderosa, Aleluia. em nome Glória do a Senhor Deus. Jesus Cristo, Glória para a a honra e a Deus. glória da Tua presença no nosso Amém. meio. Em Graças. nome de Jesus eu te louvo. Amém, Amém. Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha, a igreja pode se cumprimentar, que nós já terminamos o culto. Amém. Amém? Deus abençoe.